João Isidro. É a sessão de número 121 e aprovamos, colocamos em votação a ata da sessão anterior. Quem aprova, aprovada. Iniciamos os processos de julgamento, retiramos aqui todos os processos do conselheiro Valmir, que vão do primeiro da ordem da pauta até o sétimo. Iniciamos com os meus processos. Presidente, uma questão de ordem. Eu solicito a Vossa Excelência e anuncie a convocação da conselheira Nalu para completar o quórum da segunda Câmara, para que fique registrado. E já então, agradeço. Convocamos a participação da conselheira Nalu Gouveia para completar o quórum da segunda Câmara. Está convocada, conselheira. Prazer. Então, obrigado, conselheira Nalu, por atender o pedido aqui do tribunal. Dada a ausência justificada do conselheiro Valmir, que não deu para participar de forma remota. Então, iniciamos com os nossos processos. Os meus processos são da ordem da pauta do 8 ao 14. Como já é de praxe, eu solicito aqui, mas vamos solicitar o julgamento em bloco desses processos. Ouvimos o nobre procurador João Isidro. Senhor presidente, com exceção do primeiro processo da sua relatoria, que trata de apurar responsabilidade e os demais de aposentadoria, eu estou de acordo, mas com exceção do primeiro processo, que o assunto é diferente, apurar responsabilidade. É o processo 8 da pauta. Sim. É o processo número 8, né? Câmara Municipal de Mané Urbano. É isso mesmo. Tá certo. Então, vamos para o número 8 da ordem da pauta. Assunto: não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal, descumprimento à resolução 102 de 2016. Relatório nos autos, citações ocorridas, pronunciamento do Ministério Público de Contas nos autos. É o relatório, senhoras conselheiras. Passo a palavra ao nobre procurador para o seu Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, processo 144.333, apurar a responsabilidade do senhor Francisco Charlington Brandão de Souza, referente da Câmara Municipal de Mané Urbano, referente ao descumprimento da resolução número 102 de 2016, alterada pela resolução número 118 de 2020, deste tribunal, referente ao primeiro quadrimestre de 2023. O responsável se omitiu de mandar as informações a este tribunal no prazo e nas condições estabelecidas nas resoluções que acabei de mencionar, e, mesmo citado, não aproveitou a oportunidade. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor dosada a critério desta Câmara. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras conselheiras. Obrigado, procurador João. É o processo 144.333. Aqui, compulsando os autos, denota-se que, de fato, o gestor descumpriu o comando resolutivo pelo não encaminhamento da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal, no período identificado pela instrução, descumprindo aqui o comando da resolução TCE 102 de 2016. Todavia, em face das novas orientações das leis, previstas na lei de introdução introdução às normas do direito brasileiro e seu decreto regulamentador,
e não restando comprovado ato de má-fé, erro grosseiro e prejuízo de análise em face da omissão citada, opino que devemos conceder novo prazo para que a gestão encaminhe os dados requeridos pela resolução. Aqui consubstanciado nas observações acima, determinar o senhor Francisco Charlinton Brandão de Souza, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, para, no prazo de 30 dias, contados a partir da notificação do presente julgamento, encaminhe as informações de despesas com o pessoal constatadas como ausente pela instrução. Assim, uma vez cumprida a determinação discriminada acima, não será aplicada a multa-sanção. Vencido o prazo, por outro lado, vencido o prazo, sem o cumprimento da determinação acima, fica autorizado o órgão competente a aplicar a multa, a sanção ao senhor Francisco Charlinton Brandão de Souza, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, no valor de R$ 6.210. Um furco aqui no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93, valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação do seu pagamento perante este TCE, contados a partir da notificação. Pela notificação da DAFO para acompanhar os prazos constantes no presente julgamento e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto. Colocamos em votação com a palavra a conselheira Dulce. Senhor presidente, o meu entendimento nesses processos é que o responsável pelo envio das informações não seja multado, né? Porque há um descumprimento direto ao artigo 8º da mencionada resolução lá, então nós não temos como, desculpa, o descumprimento dos artigos 1º e 4º da resolução 102. A minha dúvida no seu processo é se, no caso, o presidente da Câmara é a pessoa designada no tribunal para o envio das informações? É porque na Câmara não existe, eles não designaram se é o contador, se é o chefe do setor de pessoal, né? Teria que haver uma resolução na Câmara tirando a responsabilidade do presidente, né? Eu consulto o doutor João. No acesso ao processo, doutor João, foi o presidente da Câmara o responsável ou há outro servidor? Há um servidor designado? É o presidente da Câmara mesmo? Eu não atuei diretamente nesse processo, Excelência, mas o parecer que foi dado consta como responsável, o único responsável, o presidente da Câmara. Aí a gente teria que ver, junto ao cadastro do jurisdicionado. Então, obrigado, doutor João. Então, sendo ele... essa informação está registrada. Agora, eu queria aproveitar o aparte concedido por Vossa Excelência abaixo do seu para fazer uma ponderação. Eu queria aproveitar o aparte que foi me dada a oportunidade por Vossa Excelência para fazer uma consideração com relação à proposta de julgamento apresentada pelo excelentíssimo senhor conselheiro relator. Se for para conceder novo prazo para enviar as informações, o processo deveria ser retirado de pauta e o relator fazer isso como presidente do processo, né? O relator do processo. Para julgamento, seria para dar uma decisão, né? Então, a decisão aqui seria aplicar a multa ou não. Multa ou não, né? Atos preparatórios, prazos, essas coisas todas durante a instrução do processo. Não? Então, aí sim, se mandar ou se não mandar, e vai para julgamento para dizer que cumpriu ou descumpriu a resolução. Então, presidente... Mas assim, a proposta de conceder prazo em plenário, a gente não estaria julgando, em tese, não estaria julgando o processo. É verdade, doutor João. Né? Então, consultamos ao presidente, o senhor vai retirar o processo? Não, eu retiro. Para designar. Eu acho um pouco injusto o fundamental é a informação chegar, né?
Mas Excelência, uma outra ponderação. Tem razão. Então, vai retirar de pauta, né? Porque, no meu caso, eu aplico a multa nesse processo. Já Então, tem de direto, Então, Vossa Excelência vai retirar? Retiro de pauta. Ah, então, perfeito. Uma última ponderação, Excelências. A não prevalecer esse entendimento, a gente teria que, inclusive, mudar aquela ata de unificação da jurisprudência das câmaras, que fixou um prazo e entendeu qual era a tolerância que o tribunal ia dar. Exatamente. Se houver uma mudança, tem que mudar aquela resolução que foi decidida pelo plenário. Porque eu acho que... Viu, presidente Polanco? Eu acho que é interessante isso que o doutor João está falando, porque quando Vossa Excelência retirar esse processo, vai ter que ter uma provocação para modificação, exatamente, porque, inclusive, eu hoje tenho um processo desse aqui, eu aplico multa. Eu aplico multa não no... Eu vou deixar ele para a próxima sessão. Pode ser. Pelo menos para eu posso retirar. Porque aqui, no meu caso, no caso do meu processo, eu aplico a multa, no caso que eu não aplico diretamente ao gestor, mas aplico no servidor designado para o envio. Porque o que a gente observa é que tem uma confusão muito grande, até aqui a conselheira Ana Lúcia está presente, para que nesses encontros abram espaço para se destacar essa situação. Porque, especificamente aqui no caso da Resolução 102, conselheira Ana Lúcia, que trata do envio dos atos de pessoal, existem, na verdade, duas posições aqui no tribunal. Uns que estão aplicando, que é o do caso do conselheiro Valmir, que aplica a multa ao gestor principal e ao servidor responsável. E no meu caso aqui, o meu entendimento é que quem tem que ser multado não é, por exemplo, o prefeito, ou não é o presidente da Câmara, mas uma pessoa que ele designe para que cumpra, né, essa função de fazer o envio das informações ao tribunal. Entendeu, conselheiro? Então, é importante, e obviamente que vai ter essa discussão, porque o conselheiro Malheiro vai retirar o processo dele para determinar um prazo de reenvio dessas informações. Ele está solicitando para que eu também retire o meu, porque no caso meu tem multa, e eu vou aplicar a multa aqui, se eu fosse julgar hoje, ao servidor responsável pelo envio. Então, no encontro, é importante que a gente traga uma luz para eles sobre isso, esse cuidado que eles devem ter, né, doutor João? E agradecendo também a participação do doutor João nessa solução desse processo. Obrigada. Conselheira Dulce, me permite fazer uma observação a respeito da sua última manifestação? Pois não. No caso do tribunal, o relator, qualquer conselheiro decidir por penalizar o responsável pelo envio das informações, a única cautela que eu faço a observação é que a pessoa tenha sido citada e tenha tido oportunidade para se defender nos autos. Nesse caso específico, não há registro de pessoa designada, e sim do próprio ordenador de defesa, que é o presidente. Então, era interessante, como o processo foi retirado de pauta, que essas questões sejam revistas pela relatoria. É isso mesmo. E por isso que eu estou falando para a conselheira Malu, para que no evento a gente faça eles perceberem isso, porque o ideal é que o prefeito e o presidente da Câmara eles tenham uma pessoa técnica, porque é um ato técnico, né? De acessar o sistema do tribunal, inserir essas informações. Quando o presidente, como no caso desse processo do conselheiro Polanco, quando ele não se atentou e não designou, quem está respondendo é ele. É que é uma coisa mais simples. E para o tribunal, eu entendo que é mais efetivo que tenha um servidor, porque é mais técnico, ele está ali mais atento, vai fazer. O prefeito, o presidente de uma Câmara, não vai ter tempo para estar pensando em envio de dados, né? Não é uma coisa própria dele. Obrigada, doutor João. Obrigado, eu acho essa discussão extremamente pertinente com essas observações que o doutor João colocou, porque, no caso, tudo é em cima do prefeito, tudo bem, mas aí, quando o prefeito ele decide que vai delegar para uma outra pessoa esse encargo, essa pessoa ela vai ter que ficar sempre muito preocupada, porque, um exemplo, é questão de internet, é questão de sistema, e ela também
ela vai ser muito... ela vai ter que ter essas coisas que o João falou, ela vai ter que ser citada, ela vai ter que ter o e-mail, a senha aqui no tribunal, essas coisas todas, né? Isso que eu acho que foi feito, não, você acha fácil, pode ser mais fácil, mas também pode não ser justo. Mas achou-se mais fácil botar tudo em cima do prefeito. Mas eu acho que é justo essa questão de delegar. Agora, levando em conta toda... Que nessa resolução diferente, ela prevê ela não prevê a multa solidária, entendeu? Não prevê. Então, você só pode aplicar multa em uma pessoa, entendeu? Diferente da do Licom, que aí, lá no Licom, você pega o gestor e também o responsável pelo envio. Nessa daqui é só quem envia. Por isso que é um dado mais técnico. Nós só temos aquela outra que é solidária. Fora isso... Só a do Licom, aí as outras não são. Eu acho uma discussão extremamente interessante. Pessoal da segunda Câmara, vocês têm contribuído muito, porque vocês têm levantado muitas situações que são extremamente pertinentes. Então, queria já parabenizá-los, porque uma coisa é mais fácil você botar tudo em cima do prefeito, mas é justo. Mais uma coisa... Não é? Então, não, e na um detalhe que muitas vezes ele não sabe nem clicar numa tecla, né? A gente, assim, que é mais dessa idade, a gente tem essas dificuldades, né? Então, ali o servidor que está mais qualificado, que é mais, né? Eu acho muito pertinente, viu, essa discussão. Então, esses dias, eu fiz o curso lá do CEDEPLAR, né? Lá, e agora... Aí depois eu liguei conversei com o Duval, o conselheiro Duval lá, porque eles estão sendo incisivos nessa questão de dados, né? E política pública sem dados não existe praticamente, é a principal matéria-prima, né? E aí o Duval me disse que eles multaram grande parte dos prefeitos que não mandam no tempo, né? E aqui a gente tem sido... Já no Amazonas, às vezes o cara manda só no final do ano, como era aqui. E nós é só de 2 em 2 meses. E a parte pessoal, acho que é mensal, mas ele tem mais 30 dias para mandar, né? E aí o Duval diz, olha, sem a informação em tempo real, você não acompanha de forma concomitante, como a Ana Lu colocou ontem, né? A política pública. Eu particularmente acho que não dá prazo, porque aqui a gente está sempre flexibilizando, cara, deixa para o outro mês, eu vou mandar, mas o regramento é interessante, né, Lu, colocar, porque nessas reuniões de respeitar que existe uma resolução, que existe uma ata, que o pessoal não cumpre, que é importante para eles os dados, né, para eles mesmos. Para fazer a política pública, isso vai ser o ferramental do futuro. O ideal seria em tempo real, né? Fez a operação, manda. Não é complicado, 2, 3 teclas e já encaminha. Então, eu retirei de pauta e os outros eu vou solicitar o julgamento em bloco, do número 9 ao 14, ouvindo o procurador João, ele já autorizou, né? De acordo, Excelência. Conselheira Dulce. De acordo, presidente. E a conselheira Ana Lu. De acordo, senhor presidente. Então, vamos aqui. Todos são de aposentadoria, né? Pensão por morte, 2 pensões por morte e 4 aposentadorias. Os relatórios técnicos estão nos respectivos autos e pronunciamento ministerial nos autos. É o relatório, senhores conselheiras. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente.
Com relação aos dois primeiros processos, o de número 125.240, que é a pensão por morte do ex-servidor Gilmar da Silveira de Oliveira, e o 125.247, pensão por morte da ex-servidora Osaíra Firmino de Paiva, estes processos já foram objeto de apreciação por esse plenário, por esse tribunal, nos processos números 124.142 e 124.130, respectivamente. Com essas considerações, para esses dois processos, os pronunciamentos ministeriais são pelo arquivamento dos processos. O processo seguinte é a aposentadoria de Baria da Silva Maia Magalhães, no cargo de professor nível superior 30 horas, classe 2, referência J. Manuel Barbosa Alves, professor nível superior 30 horas, classe 1, referência J. Florinda Zanco de Carvalho, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2. Ercília Maria da Silva Maia, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Todos da Secretaria de Estado de Educação. Após cumprida ou certificada a regularidade das aposentadorias, ou seja, o cumprimento das exigências legais atinentes a cada uma dessas aposentadorias pela área técnica deste tribunal, os pareceres ministeriais são no sentido da legalidade e registro das aposentadorias no âmbito deste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente e senhoras conselheiras. Obrigado, procurador João. O nosso voto é no mesmo sentido, os dois processos, o 9 e o 10, é pelo arquivamento, porque já teve o julgamento. E, quanto aos outros, durante a instrução ficaram constatados alguns equívocos nos enquadramentos, todavia a área técnica opinou pelo registro, com fundamento aqui na súmula TCE 02/2016, com a devida correção. No mesmo sentido, foram os pronunciamentos do Ministério Público de Contas, bem destacado pelo procurador. Nesse sentido, voto também pela legalidade e registro das aposentadorias conforme instruções técnicas, pela notificação das partes interessadas quanto aos equívocos nos enquadramentos, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e o ato de previdência para que, no prazo de 60 dias, faça as devidas correções nos enquadramentos citados, né? Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto. Votos são nossos votos. Em votação, conselheira Dulce. Acompanho o voto de Vossa Excelência, presidente. Conselheira Nalu. Acompanho seus votos, senhor presidente. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo da ordem da pauta, o 15, com a palavra a conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todos. Querido doutor João Isidro, conselheira Nalu, já agradecendo a sua participação no torno possível, a realização da sessão, também a doutora Kátia, e a todos que nos acompanham pela rádio web. Senhor presidente, tendo em vista a decisão anterior, eu também retiro de pauta o seu pedido, processo número 144.336. Pois não, conselheira. Processo da ordem da pauta, 16. Obrigada, excelência. E assim como já o fez Vossa Excelência, eu também gostaria de julgar em bloco todos os processos de minha relatoria, porque todos se tratam de aposentadoria. Pois não, prossiga. Obrigada, excelência. Trata-se os processos de apreciação e legalidade, de registro de aposentadorias, todos de maneira muito interessante, são todas inativas da Secretaria de Estado de Educação, tanto do apoio administrativo quanto de professoras, todas receberam a análise técnica e também os pareceres ministerial pela admissibilidade. O Ministério Público de Contas apoia em todos os feitos. É o relatório, excelência.
Obrigado, conselheira Dulce. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, as aposentadorias de Maria de Oliveira Gomes, no cargo de apoio administrativo 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Leia Gadelha da Silva, no cargo de professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Maria da Conceição de Araújo Silva, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência I. Iamar de Paiva Pinheiro, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Maria Raimunda Tomás de Melo, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Osilda Martins de Melo, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Creuza Gomes Batista, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Maria da Conceição Viana do Nascimento, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8. E Maria Auxiliadora Carneiro dos Santos, professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. Após a área técnica desse tribunal ter certificado em todas essas aposentadorias o cumprimento das exigências legais atinentes à matéria, os pareceres do Ministério Público são no sentido da legalidade e registro das respectivas aposentadorias no âmbito deste tribunal. Este é o parecer, senhor presidente e senhoras conselheiras. Está sem áudio, presidente. Obrigado, procurador João. Passo a palavra à relatora para a pronúncia dos seus votos. Obrigada, excelência. Posto isso e o que consta dos autos e considerando a regularidade dos documentos que foram apresentados e a conformidade com o estabelecido na legislação pertinente em vigor, inclusive levando-se em conta as manifestações do corpo técnico e do Ministério Público de Contas, voto em todos os processos com base no artigo 61, inciso 3º da Carta Estadual de 89, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui apreciadas, pelo encaminhamento de cópias dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para proceder à ciência de todas as interessadas sobre o teor da decisão, bem como para observar a legislação de regência e, finalmente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, a palavra à conselheira Ana Lu. Acompanho os votos da relatora, senhor presidente. Da mesma forma, nós acompanhamos o voto da conselheira relatora. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos da conselheira Dulce. Não havendo mais processos a serem julgados, passamos às comunicações. Com a palavra o nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Apenas agradecer a oportunidade de participar mais uma vez da sessão desta Câmara, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, a toda a assessoria técnica do tribunal que contribuiu para que pudéssemos realizar essa sessão e cumprimentar as conselheiras Nalu e Dulce. Nada mais, senhor presidente. Obrigado, procurador. Com a palavra a conselheira Dulce. Obrigada, presidente. Agradecer à conselheira Nalu, a participação dela aqui na segunda Câmara, tornando possível que a gente fizesse o julgamento desses processos que são tão importantes para as pessoas que aguardam a manifestação sobre a sua situação. Isso é de uma relevância e nós não podemos, de maneira alguma, atrapalhar. Então, agradecer. Sei que a conselheira Nalu está em meio a um intenso trabalho, provavelmente em reuniões e tudo, mas abriu aqui o seu espaço, então receba o nosso agradecimento. Dizer para o doutor João que é sempre um prazer tê-lo conosco, com a sua sabedoria, nos ajudando. Doutora Cátia também sempre está aqui disponível. Agradecer a todos que nos acompanham pela Rádio Web, desejando a todos eles um bom dia, e aos nossos servidores que permitem a realização desse trabalho nessa modalidade. Registrar, que foi ontem, mas é importante que a gente registre, ontem foi o Dia da Árvore, e em todo o Brasil, né, houve intensas manifestações, ações, para que toda a sociedade compreenda a importância da preservação ambiental para a nossa saúde, para os nossos filhos, para as gerações futuras, pela qualidade de vida de todos nós.
Muito obrigada, senhor presidente. Parabenizo também Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Dulce. Passo a palavra à nobre conselheira Ana Lu Gouveia. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo pela condução do trabalho, dizer que estou à disposição, estava aqui com as meninas e os meninos da Escola de Contas, mas é sempre um prazer estar trabalhando aqui nas câmaras. Um cumprimento especial ao meu querido amigo João, sempre é bom, mesmo que seja por aqui, mas revê-lo. Um cumprimento especial à Dulce, uma amiga querida, amada. Meus cumprimentos à Kátia, e aí estendo a todas e a todos que nos ajudam a fazer com que a gente cumpra o nosso trabalho. Parabenizar esse trabalho que a Dulce vem fazendo com relação às árvores, né? Essa luta incessante que ela tem de denunciar, de plantar, de estar sempre atenta. Eu lembro quando eu fui a primeira vez a Campinas, o que me deixou assim, impressionada foi a quantidade de árvores. E eu sou muito ligada a essa questão, porque quando eu vou assim passar algum tempo assim, 4 dias, 5 dias, é o máximo que eu consigo um negócio de praia, mas isso é estourando. Eu digo, não tem uma árvore, Deus me livre, isso é muito ruim. E aí, pela essa ligação que a gente tem. Uma coisa também que a gente precisa discutir nesse Dia da Árvore é algumas fruteiras que nós estamos perdendo durante nosso tempo. Você vê, é extremamente difícil encontrar jambo. Nós somos de uma época, quando criança, tinha muito jambo. Hoje é difícil encontrar jambo. Siriguela, quando nós éramos crianças. Maravilhosa, Ana Lu. Meu Deus, siriguela, como a gente tinha. Eu brinco com a Inara, minha filha mais velha, de 39 anos, ela disse: mãe, mas tinha tanto siriguela aqui, porque quando a gente vai para o Nordeste, a gente adora. Eu disse, minha velha, tinha muita siriguela, mas muita. Cajarana, meu Deus, olha, aqui em Rio Branco a gente não consegue mais encontrar, só consegue em Tarauacá, mas aqui a gente não consegue mais as grandes. Cajarana, a gente tinha cajaranas grandes demais. Então, é preciso que a gente esteja atento e, inclusive, ver essas sementes crioulas, essas sementes originárias, para que a gente não possa, para que a gente não perca essa coisa, né, Verdade. dessas nossas fruteiras que estão acabando. Ana Lu, tu falou isso, eu achei interessante tu falando isso, que eu me lembrei, porque em Mato Grosso do Sul, o estado lá, ele foi premiado, uma das cidades, pela ONU, né, como a cidade amiga, porque lá as árvores são frutíferas. Então, as pessoas passam pela praça, elas comem uma manga, elas comem uma jabuticaba, elas comem uma pitanga, e por aí vai. Saiu agora no jornal, acho que foi da Globo, a coisa mais linda, e os moradores tudo elogiando esse prefeito. Ele foi premiado pela ONU, porque ele cultivou exatamente isso. Além de arborizar, as árvores são frutíferas, né? Então elas produzem alimento. Qualquer pessoa pode passar, pode se servir ali, o fruto estando maduro. Então, acho que a gente pode desafiar os nossos prefeitos também nos nossos encontros, para que eles desafiem também a população, para que cada pessoa plante uma árvore no seu quintal, na frente da sua casa, e assim a gente, mesmo com a nossa pequena ação, a gente consegue mudar, né, a realidade dos nossos municípios, né? Eu acho que é muito importante. O doutor João, com certeza, vai falar, porque ele lembrou sobre o Dia do Contador, né? Então, antes da gente terminar, doutor João, o presidente vai retornar a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Questão de ordem, senhor presidente, para aproveitar e parabenizar todos os contadores pelo seu dia, né, na data de hoje, principalmente esse profissional tão importante que contribui tanto para a realização dos nossos trabalhos, principalmente do controle externo, né? E em nome deles, eu parabenizo a todos os contadores pelo seu dia. Obrigado, Excelência. É isso, senhor presidente. Obrigada. Estou à disposição. Pode falar aí, aproveito também já para parabenizar os
Era só uma questão. Ó, eu moro ali na frente. Quando eu cheguei no Tucumã, eu moro no Tucumã, vai fazer 40 anos. Quando eu cheguei no Tucumã, o Tucumã era o bairro mais arborizado. Todos os nossos quintais, a gente tinha um pouco de quintal, tinha árvore. Hoje não é a realidade. E hoje, na frente do parque, na frente da minha casa, nós temos muita fruteira, principalmente manga. Nós temos manga de todo tipo. Até pau-brasil não pegou legal, não ficou bonita como ficou lá na Mata Atlântica. Mas a gente trouxe, eu trouxe 10 mudas do pau-brasil. Me dá uma? Onde é que estão essas mudas que tu não me deu? Mas, olha, faz muitos anos, já tem mais de 20 anos, mas ela não ficou legal, Dulce, ela cria muito, eu acho que pela nossa umidade, já que não é tão grande lá na Mata Atlântica, ela não ficou grande, porque a minha ideia era assim, nós agrianos sabermos a importância do pau-brasil, como foi visto o pau-brasil, né, aquela coisa vermelha, e quando eu cheguei na Bahia, eu vi muito, eu digo, não vou levar. Olha, eu fui esculhambada dentro do avião, o pessoal pegava 10 mudinhas e aquela confusão toda, eu digo, mas vou levar. E aí trouxemos, mas ela não pega legal. Só tem 2 hoje que tem, uma bem na frente da minha casa, mas ela não ficou legal, ela não ficou bonita. Outra coisa é algumas árvores que dão muito bem. Um exemplo, tu lembra que o Sérgio trouxe para a gente rambutã? Eu fiz as mudas de rambutã, nós fizemos mais de 30, mais de 40. E eu plantei e já estou colhendo. Eu já colho o rambutã. Então, eu acho que a gente não pode perder esse nosso jeito, né? Se a gente perder esse nosso jeito, acriano de ser, esse jeito bem nosso, eu acho isso muito ruim. E a esperança são as crianças, né? Por isso que a gente tem que ter um olhar muito grande para que as crianças possam estar vendo essa coisa. Esse ano, vou terminar mesmo agora, nós tivemos um problema com todos os nossos mamão. Nós estamos comendo mamão de fora. Não houve chuva, as pessoas não conseguem compreender isso, dessas mudanças climáticas. Não houve chuva, o mamão não apodreceu no pé, e os que conseguiram tirar, eles não ficaram doces. É uma tristeza chegar no mercado e procurar mamão. Eu sou tipo pipira por mamão. Não tem mamão, a não ser o Formosa. Eu não acho muito legal, ele vem de fora e eu não acho mais macento. Mas o nosso mesmo, o nosso caipirinha e até o nosso Havaí, que inclusive o Havaí deu muito bem aqui no Acre, mas ele não deu esse ano, então é um problema. Aí, sabe o que deu muito esse ano? Porque ele precisa de uma chuva grande, mas vai precisar também de mais chuva. Foi caju. Nós estamos com muito caju, viu, esse ano. Aqui as meninas do gabinete provaram aí o doce do caju que eu trouxe lá, dos meus caju que deram, mas ele estava bonito. Ó. Eu fiz um docinho aqui e as meninas provaram. Esse ano deu muito caju, gente. Agora, Nalu, você está falando exatamente sobre a gente... Por que a gente fala tanto e gosta tanto, né? Eu acho que o Rubem Alves, ele conseguiu decifrar essa emoção que a gente tem, quando ele escreve dizendo que quem não tem um jardim por dentro, não planta jardim por fora e nem passeia por eles, né? Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, enquanto Tribunal de Contas, também é despertar a importância da gente cultivar. Quando você está cultivando árvore, você está cultivando vida, são os passarinhos, tudo aquilo que compõe o ecossistema, ele depende exatamente das árvores. Né? Legal. Eu acho que o microfone ficou mudo, conselheira Ana. Fechou, Lúcia. Lúcia, fechou aí. Microfone. Desculpa, presidente. Eu parei no Rubem Alves, foi? Foi. Aí eu falei, né? O Rubem Alves diz assim, que se você não tem um jardim por dentro,
Você não consegue plantar jardim por fora e nem passear por eles, né? O que ele está dizendo, na verdade, é que para a gente poder amar a natureza e cultivar, primeiro a gente precisa ser transformado, não é? Com esse sentimento, com essa convicção da necessidade de que a gente precisa cultivar bem o nosso meio ambiente. Eu queria aproveitar para parabenizar todos os nossos servidores, que são contadores, e agradecer o trabalho que eles desenvolvem, e sem esse trabalho o tribunal não poderia fazer a sua prestação de serviço à sociedade. Obrigada, presidente. Desculpe aí que a gente deu umas atropeladas aí no rito aí, mas já lhe agradecendo. A Nalu não falou sobre os contadores. Pelo carinho aí que tem com a gente aqui, né? Então, também da mesma forma, parabenizar o procurador João, que tem sempre contribuído aqui, né, na nossa instituição, refinando cada vez mais as ferramentas jurídicas. É bom isso. E a Dulce e a Nalu, ultimamente, entraram nessa discussão do meio ambiente. Essa vibe, né? Está sendo empolgante. E, na verdade, a consciência é essa do que o Rubem Alves fala, né? Se você não convence a sociedade de que a natureza tem a sua importância, ou seja, está acima de nós, né? Nós somos uma parte dela, né? Quantos milhões de seres vivos tem aí? A previsão é mais de 10 milhões de seres vivos, né? Nós somos uma pequena parte, mas mesmo que é um material, que é aquilo que está debaixo das árvores, né? que forma a biodiversidade, é muito forte. O relatório, acho que foi do INPE dessa semana, mostrou que a Amazônia, toda a Amazônia, a Pan-Amazônia, né, incluindo dos outros países... Os 9 países que compõem, né? Aí ele perdeu-se a lâmina d'água, 1 milhão de hectares. Né? Mais de 1 milhão. Equivalente a, não me lembro se foi 7 ou 9 cidades de São Paulo, né? De São Paulo. Então, essa coisa dos rios voadores, né? da temperatura dos mares subindo, então não sai, a evaporação sai, mas a temperatura consome ela antes de chegar na Amazônia. Né? Então, isso só quem vê é o cientista, e a gente vai sentir depois. Né? A ausência de água é um processo que torna evidente que realmente o planeta está se tornando mais quente. Se tornando mais quente, as nuvens não andam muito, né? E a gente tira a floresta, queima para aumentar mais a temperatura, então não queremos viver aqui por muito tempo. Mas é isso. Também parabenizar os contadores da nossa casa e de todo o estado do país, né? E esse momento que a gente está precisando cada vez mais de fazer o controle da política pública, o contador tem um papel fundamental. E o retorno do Estado como protagonista para a promoção de desenvolvimento é também outra variante que vai fazer dos contadores que atuam na área pública e privada, principalmente na área pública, né? Para facilitar o entendimento das informações contábeis, que muitas vezes são muito para técnicos, mas é possível descomplicar a contabilidade e fazer que o povo, que o cidadão entenda como é que se faz. Bom, agradecemos também a Kátia e toda a equipe que nos ajudou, e não havendo mais processos para serem julgados, encerramos a presente sessão e convocamos outra para dia e hora regimental. Para encerrar a sessão, obrigado e até a próxima semana. Obrigada, presidente.